A partir de agora, a gente vai trazer uma entrevista que eu acredito vai ser muito interessante e muito importante para quem está assistindo o programa Mais Mato Grosso. Eu estou recebendo aqui com muito prazer, muita satisfação mesmo, viu, doutora? Doutora Rosana Leite, ela é defensora pública e trabalha no Núcleo de Defesa da Mulher. Obrigado por ter aceitado o convite, bom dia. Sim, bom dia Cláudio, bom dia Evandro. Prazer é todo meu, sempre divulgar esse assunto, fomentar esse assunto para que as mulheres possam entender os seus direitos. Não diferente dos últimos 6 meses, mas as semanas que antecedem aí foram marcadas por muitos casos em que mulheres foram agredidas, foram assassinadas, inclusive aqui na capital mato-grossense. É um assunto que está em alta, afinal de contas os direitos das mulheres precisam ser preservados e também a integridade delas. Onde é que entra a Defensoria Pública? Uma mulher, e agora eu estou falando principalmente para você, mulher, que está aí quietinha, só ouvindo, às vezes não pode falar nem perguntar, e que sofre algum tipo de violência. Como é que ela pode encontrar apoio da Defensoria Pública? Que hora que é o momento de ela procurar a Defensoria Pública? Cláudio, é o seguinte, a Defensoria Pública, ela atua em todas as horas, em qualquer momento, antes de lavrar um boletim de ocorrência, quando aquela mulher tem dúvida. Muitas me procuram e falam assim, eu vim aqui perguntar para a senhora se eu estou sendo vítima de violência doméstica. É claro que quando ela chega para me perguntar, eu já sei que ela é uma vítima. Se ela tem dúvida, ela é uma vítima. E eu devolvo a pergunta. Eu pergunto assim a ela, você está se sentindo humilhada, constrangida, agredida de alguma forma dentro do seu ambiente doméstico ou fora do ambiente doméstico? As mulheres são agredidas dentro e fora. É claro que dentro do ambiente doméstico familiar a agressão é maior, tem muito mais agressão. Mas quando elas me fazem essa pergunta e me procuram, eu já sei que elas são vítimas. E qual que é o trâmite? A partir do momento que a Defensoria Pública identifica que ali há um caso de violência, qual que é o processo que a Defensoria desenvolve? Nós não podemos substituir a vontade da mulher. A mulher tem suas vontades. Então, por exemplo, quando ela me procura e não lavrou um boletim de ocorrência, eu mostro a ela, nós mostramos a ela que ela está correndo risco, que ela pode ser uma vítima de feminicídio, que os feminicídios, eles precedem de delitos menores, né? Digamos assim. Então, os feminicídios acontecem após xingamentos, lesões corporais. Então, eu mostro a essa mulher os riscos que ela está correndo. Então, mostrando esses riscos, eu falo, olha, é bom que a senhora lavre um boletim de ocorrência, eu não posso substituir a vontade dela. A mulher tem vontades, a mulher tem sua independência, então nós temos que respeitar tudo isso, mas mostrando a ela os riscos que ela está correndo. Às vezes ela não quer lavrar o boletim de ocorrência, mas nós pedimos a medida protetiva, porque a medida protetiva independe do boletim de ocorrência. Então, nós podemos fazer a medida protetiva de afastamento desse agressor antes do boletim de ocorrência. Isso é feito lá pela própria Defensoria Pública? Sim, podemos fazer pela própria Defensoria Pública. O boletim de ocorrência, às vezes, é feito na delegacia, todo boletim tem que ser feito na delegacia. É a atividade da delegacia, típica da delegacia, o boletim de ocorrência. Então, ela faz o boletim de ocorrência e lá na delegacia ela já pede a medida protetiva. Mas a Defensoria Pública pode pedir a medida protetiva também. Às vezes, a mulher pede a medida protetiva na delegacia e faltou algo, nós pedimos ampliação. Por quê? Quando acontece uma violência doméstica em casa, acontece o quê? Um crime. E esse crime, como acontece dentro do ambiente doméstico e familiar, nós temos outras questões cíveis para resolver. E a medida protetiva, ela veio muito pensada pelos legisladores e legisladoras. Naquele momento que a mulher lavra o boletim ou antes de lavrar o boletim, ela pode pedir alimentos provisórios ou provisionais, ela pode pedir o afastamento do agressor, ela pode pedir que seus bens sejam resguardados para que não sejam vendidos. Então, várias situações, suspensão ou posse de arma, se esse agressor vinha ameaçando com arma. Então, ações cíveis e criminais, medidas cíveis e criminais podem ser tomadas naquele momento. O doutor, no caso da medida protetiva, às vezes ainda há muitos questionamentos, porque nós temos casos aí de mulheres que já tinham feito o pedido e ainda assim o seu ex-companheiro, né, insistindo, foi até que ela acabou assassinada, né? Registrou 1 ou 2 ou 3 boletins. A gente sabe que a eficiência às vezes leva um tempo. A medida protetiva, ela tem mostrado uma evolução? Muita eficiência, mas o que acontece? Como as mulheres, elas não acreditam que o agressor irá
as matar, por exemplo. Muitas delas morrem sem acreditar, são assassinadas sem acreditar. Então, a nossa função é essa, quebrar o ciclo da violência, mostrar que elas estão dentro do ciclo da violência e tentar salvar aquela vida, aquela integridade física. Então, nós mostramos a ela. Olha, veja bem, Cláudia, a violência doméstica, o agressor, ele conhece os passos da mulher, ele conhece a rotina da mulher. Então, ele é afastado do lar, mas ele sabe o mercado que ela frequenta, ele sabe a casa dos familiares, dos amigos, das amigas, ele sabe onde ela mora. Por isso que muitas saem e acabam se escondendo deste agressor para preservar a sua integridade física. Então, se a medida protetiva não está sendo cumprida, a mulher tem que nos comunicar. Eu entendi. Porque nós estamos num país que não basta gritar polícia e a polícia estar aos pés. Nós temos um efetivo pequeno, infelizmente. Exatamente. Se bem que é priorizado, né? Quando a mulher fala... Nós temos a Patrulha Maria da Penha Exato. hoje, que faz um trabalho lindíssimo, que aproximou as mulheres da própria Polícia Militar, mostrando o que vocês acabaram de mostrar, que a Polícia Militar não é só repressão. A própria Patrulha Maria da Penha vem fazendo esse trabalho, mas nós precisamos saber o que passa na casa dessa mulher e mostrar a ela. Ele não pode entrar, ele não pode comunicar contigo por qualquer meio, WhatsApp, rede social, ele não pode ficar circulando na frente da sua casa. Se isso estiver acontecendo, nos comunique que nós vamos fazer com que a medida seja efetiva. Botão do pânico, tornozeleira, prisão do agressor, porque aí já se trata de um descumprimento de medida judicial. De Doutora, decisão judicial. Eu entendi. Doutora, a Defensoria Pública, ela vem se mostrando, com o passar dos anos, cada vez mais acessível. Eu digo isso porque as pessoas mais simples, as pessoas que talvez tenham dificuldade no acesso à informação, algumas ainda enxergam como uma instituição inalcançável por elas, sabe? Eu entendo. E acabam vendo, não, eu não posso ir lá na defensoria, que está num outro nível, vamos dizer. E não é bem assim, né? Jamais. Quando ela procura a Defensoria Pública, seja antes de registrar o boletim de ocorrência, ou até mesmo depois que ela registrou o boletim de ocorrência. Enquanto a gente vai conversando, inclusive algumas imagens de agressão vão aparecendo na tela ali. Quando ela procura a defensoria, mas muitas mulheres são totalmente dependentes dos seus agressores. Sim. Financeiramente, ou porque tem medo do que possa acontecer com os filhos. Como é que se trabalha o suporte? Porque uma coisa é você denunciar, outra coisa é você estar segura. Como é que é feito o suporte para essas pessoas? Justamente, a Patrulha Maria da Penha, nós temos o HMC hoje, que tem prestado um acolhimento bonito a essas mulheres psicologicamente, porque a mulher fica agredida não só fisicamente, psicologicamente, os familiares também. Então, os legisladores e legisladoras pensaram em todas essas situações. A Lei Maria da Penha é uma lei completa, tanto que os alimentos já são deferidos logo no início, para que ela não fique naquela dependência econômica. A mulher que é dependente econômica do companheiro e emocional também, nós podemos encaminhar para fazer cursos profissionalizantes. Mostrar para ela que ela pode chegar onde ela quiser. Sim, por um determinado tempo, ela pode também receber os alimentos para ela, para a mulher também, demonstrando toda aquela situação de violência que ela passou. Muitas são proibidas de se capacitar. Muitas não podem sair na porta, Cláudia. Muitas andam como se tivessem com um cabresto de medo daquele agressor. Muitas mulheres ainda vivem assim. Então, nós não precisamos viver isso para entender, por isso necessárias capacitações, para entender o que é o ciclo da violência, para entender o que passa uma mulher vítima de violência e para entender uma coisa que eu vou te dizer agora, que todas as mulheres são vulneráveis. O que é ser vulnerável? Dentro do ambiente de trabalho, nós estamos muito mais suscetíveis aos assédios sexuais. É verdade. Às agressões. Eu não vou comparar o meu corpo com o seu, eu não vou comparar uma luta corporal minha com você. É claro que fisicamente eu vou sair perdendo. Então, nós temos várias situações, o machismo estrutural. Então, dentro de casa, a mesma situação. A vulnerabilidade, que é diferente da hipossuficiência. Hipossuficiência é a falta de condições de bancar um advogado, de bancar custas judiciais. A vulnerabilidade todas nós temos, em qualquer lugar. Quando uma mulher está transitando por uma calçada e vê à frente um grupo de homens conversando, o que ela faz? Ela muda de calçada, justamente para quê? Para ela não ser agredida, porque ela vai ser agredida. De uma forma ou de outra, de uma forma ou de outra. O Evandro tem uma pergunta. Tenho sim, a doutora vai na tela ali ao lado. Eu tenho duas dúvidas. Na verdade, tem uma do telespectador, mas eu tenho uma primeira. Eu não entendo até hoje como é que funciona bem o botão do pânico.
foi instalado esse botão do pânico. Como é que funciona? É uma medida protetiva com um equipamento eletrônico, doutora, é isso? Sim, o botão do pânico é uma situação que faz garantir a eficácia da Lei Maria da Penha. Então, como é que funciona? A medida protetiva não está sendo cumprida. Este agressor continua procurando esta mulher. A prisão é a última razão do sistema. Nós sabemos que prisões no Brasil não ressocializam. Não ressocializam quem não foi socializado. Muita gente não foi socializada. Né? Como é que vai ressocializar? Então, o botão do pânico ele vem justamente para isso, para que o homem não se aproxime daquela mulher, para garantir a integridade física daquela mulher. Ele recebe uma tornozeleira e ela recebe um botão do pânico. Aquela tornozeleira é programada para tantos metros. Se ele se aproximar, aquele botão vai ser acionado lá no CIOSP. Já é acionado diretamente no CIOSP? Sim, no CIOSP. E se o CIOSP não prestar atenção, acontecer alguma coisa, foi desligado, a mulher tem condições de acionar o botão do pânico ainda, acionando o CIOSP. Eu tenho uma pergunta de um telespectador que perguntou, o Cláudio, inclusive aqui, pergunta para a doutora aí se o cara tem a medida protetiva e mesmo assim a pessoa se aproxima dela, é cadeia. Se o agressor se aproxima da mulher. Isso, mesmo com a medida protetiva. Sim, com a medida protetiva. Nós temos as duas formas, como eu falei, o botão do pânico ou a prisão do agressor. Inclusive, hoje a mulher já está podendo pedir o botão do pânico por um sistema de iPhone. Todas que pedem a medida protetiva têm direito ao botão do pânico ou não? Não. Casos e casos? Não, são casos e casos, são casos diferentes. São casos diferentes. Se o agressor, muitos agressores, com a medida protetiva, quando ele recebe a intimação de afastamento, ele fica afastado. A maioria afasta? A maioria afasta. Alguns afastam, outros não afastam. Então, é caso a caso. Cada caso é um caso com as suas peculiaridades diferentes. Tá, mas quem desrespeita? Ele só, a polícia, quando é chamada porque tá havendo um desrespeito, ele é só retirado e advertido novamente ou ele já é preso imediatamente? Muitas vezes ele já é preso imediatamente. Ele está desrespeitando uma decisão judicial e ele está mostrando que ele tem possibilidade de fazer algo pior com aquela mulher. Ele tem essa intenção. Se ele tem essa intenção, vamos garantir a integridade da vítima, né? Doutora, a senhora faz parte do Núcleo de Defesa da Mulher na Defensoria Pública. Só para que a gente possa, de repente, até ilustrar com alguns dados, eu não sei se a senhora vai ter esses dados assim em números reais, mas aproximadamente quantas pessoas, quantas mulheres o núcleo atende ao longo de um mês ou ao longo de semana? Cláudio, nós fizemos um levantamento de janeiro até junho desse ano. 6 meses, foram mais de 5.300 atendimentos. Meu Deus! E isso o Estado? Não, o Núcleo de Defesa da Mulher. Só aqui da capital? Só Cuiabá. Nós só temos um núcleo em Cuiabá. Este núcleo, ele presta o atendimento para o interior, com os colegas, debatendo com os colegas sobre acontece algo, nós ajudamos os colegas do interior, é claro, porque nós temos uma especialidade aqui. Mas o atendimento de Cuiabá foram mais de 5.300 até junho deste ano. Impressionante. Até final de junho deste ano. A maioria é violência doméstica e familiar. Vamos voltar a falar com a nossa telespectadora que está interessada e muito aqui nesse assunto. Quando ela resolve, a partir, por exemplo, dessa entrevista, que ela fala assim, não, eu tomei uma decisão, eu quero uma orientação da Defensoria Pública. Ela vai direto na Defensoria e pede para falar com o núcleo, como é que é, por onde ela chega? Antes da pandemia, o núcleo fica ali. O núcleo fica aqui, perto de vocês, ali na Avenida do CPA, aqui na Avenida do CPA, ao lado da Caixa Econômica. Ali está o Núcleo de Defesa da Mulher, junto com o Núcleo do Consumidor. Então, está à disposição da sociedade. Com a pandemia, nós estamos atendendo por WhatsApp, nós temos um telefone de contato justamente para atender a sociedade e responder a todos os questionamentos. E também, se ela não consegue se comunicar por WhatsApp, nós iremos atendê-la pessoalmente. Bom, é muito abrangente. A senhora até citou agora há pouco ali, no caso da mulher que vai precisar talvez de um advogado e não tem condição financeira, às vezes isso retarda a decisão dela de procurar ajuda. A Defensoria Pública, o nome já diz, de novo, para as mulheres que estão assistindo, que não têm a mínima condição financeira. Todo esse suporte, no caso de advogado, a Defensoria dá? Todo esse suporte elas terão. Elas terão esse suporte que não precisa ser um suporte financeiro. É a Defensoria que estará prestando todo o atendimento jurídico a essa mulher administrativamente. Que são advogados, né? Sim, que somos advogados, né? Advogados que atendemos como defensores públicos, que temos cada qual a sua especialização.
E eu sou especializada em atender mulheres vítimas de qualquer violência. Você perguntou quanto ao Núcleo de Defesa da Mulher. Nós tivemos uma atuação ampliada com a Lei Maria da Penha. A Defensoria Pública hoje faz parte das instituições que devem fazer com que este ciclo seja quebrado. Juntamente com o Poder Judiciário, juntamente com o Ministério Público, nós formamos uma rede de atenção à mulher para que consigamos quebrar este ciclo. E na Defensoria nós tivemos uma ampliação maior ainda. Os núcleos de defesa da mulher surgiram no Brasil inteiro com o mesmo nome, nós massificamos NUDEM, Núcleo de Defesa da Mulher, e nós não atendemos só a violência doméstica, nós atendemos a qualquer violência que as mulheres venham a sofrer. Ainda que não passamos a atuar dentro do processo, mas fazemos o encaminhamento, orientações a essa mulher em todas as situações. E agora, no Outubro Rosa, nós temos que lembrar das várias mulheres. Cláudio, quando o feminismo surgiu no Brasil e no mundo, ele foi comandado por quem? Pelas mulheres que tinham condições de estudar. Quem eram essas mulheres? As mulheres brancas. Então, é claro, as mulheres brancas alçaram os seus direitos, foram importantíssimas para nós. Hoje nós temos que pensar em vários segmentos de mulheres, principalmente no Brasil e no mundo, mas aqui nós temos, por exemplo, em Mato Grosso, ribeirinhas, indígenas, e lembrar das mulheres mastectomizadas, são aquelas mulheres que perderam as suas mamas. Quanto essas mulheres já me relataram de violência dos seus companheiros? Não basta o sofrimento que ela está tendo ali, porque o seio é a feminilidade. Parte do corpo, uma das partes mais importantes. Ela perder isso, ainda ser agredida. Sim, ela representa a feminilidade da mulher. As mamas carregam o leite. Então, a mama tem uma singularidade para a mulher. E quando o companheiro não entende essa situação, eu vou te contar só um fato. Uma mulher casada há 23 anos, teve que fazer a mastectomia por conta do câncer de mama e ela foi agredida pelo companheiro. Ele chegou a ela e falou, não consigo viver com uma meia mulher. Meu Deus! E ela respondeu a ele, não consigo conviver com um ser humano desumano, e acabaram cindindo o relacionamento por conta da mastectomia. Jesus. Você veja que por ser uma mulher mastectomizada. Olha, outro recorte de mulher que nós temos que prestar atenção. E aí é onde vem também aquele apoio que vai além da proteção física dela, é o apoio psicológico para que ali não surja uma frustração maior, uma depressão e não venha outras doenças oportunistas. Sim, o que vocês mostraram agora. E a reportagem que vocês mostraram da mulher que foi agredida no bar. Acho que tem até imagem aí, viu, Zé? Sim, vocês viram que quando o agressor veio falar, ela já com medo, ela já se afastou. Parece que ela tem cole, né? Ela percebeu naquele momento. É isso que as mulheres passam. Ali está retratado. Meu Deus. E o acompanhamento psicológico acontece porque é importante uma mulher dessa passar por terapia. Porque eu já vi, doutora, não foi só vários casos de que a mulher é agredida, foi registrado um boletim de ocorrência e meses depois ela volta para o agressor. Porque tem uma espécie de ou dependência emocional, ou dependência financeira, e é importante o acompanhamento de terapia para desconstruir justamente isso na mente dela, meu Deus do céu. É uma crença limitante que ela carrega, Isso que o Evandro falou é justamente o ciclo da violência. Começa com aquela tensão dentro de casa, com aquelas briguinhas, empurrões, e no empurrão, que é a segunda fase, a explosão, é que acontecem os feminicídios. E depois vem a lua de mel, o pedido de perdão, a volta. Então nós temos que ajudar a quebrar este ciclo, porque ela morre dentro do ciclo. Tá certo. Olha, doutora, eu quero agradecer. Evandro, se tem mais uma pergunta, podemos encerrar aqui. É muito interessante, eu gostei que a doutora esteve aqui. É a primeira vez, eu espero que seja a primeira de muitas, viu, doutora? Para a gente debater esses assuntos. A senhora é muito didática, eu tenho certeza que ajudamos muitas e muitas mulheres que estão carentes desse tipo de informação. Muito obrigado e fica o espaço para as considerações aí, caso a senhora queira falar algo a mais. Sim, eu quero dizer às mulheres que muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada por você, pelo Evandro, estarem fomentando este assunto mais uma vez, porque vocês ajudam muitas mulheres, muitas que estão nos assistindo, estão sendo vítimas nesse momento, estão dentro do ciclo da violência. O que eu quero dizer a elas é o seguinte, não esperem uma segunda violência para tomar uma atitude, pode ser tarde demais. E por tudo isso que eu te falo, por tudo isso que nós narramos aqui, pelo machismo estrutural, pela vulnerabilidade da mulher, eu sempre darei crédito à palavra da mulher. Olha o Instagram aí da Defensoria na tela. Importante, hein, gente? Sim, acessem lá. Defensoria Pública MT. Siga. Sim. Tá? E tem o telefone da denúncia que é importante também.
está na tela, ligue 180 ou 190. Isso. E tem um WhatsApp também. Obrigado, doutora. Eu é que agradeço. Muito obrigada.